o testemunho que acontece a partir de um esforço para conseguir o salto que intento, tem a ver com a necessidade da experiência num corpo de carne, onde adentramos um esquecimento do que trazemos, do que somos, mormente a infância, onde ainda estão havendo recapitulações de um raciocínio um pouco mais amplo sobre a nossa condição e sobre aquilo que trazemos conosco enquanto espírito imortal no corpo de carne. E vai dizer de uma necessidade, conforme previáramos no cacau anterior, de voltar para cá, onde reencontros sob condições específicas vão nos dar o termômetro para as nossas reais inclinações e respostas diante da vivência. E se considerarmos uma moça e um rapaz, onde numa existência pregressa ela houvera tirado o dinheiro dele, convencido para quem estivesse próximo de uma condição de adoecimento desse rapaz, e ao conseguir que ficasse mostrado que o rapaz era alterado mentalmente, precisaria ser internado num hospício, conseguisse esse intento e levasse ele para esse local, e depois, no subsequente, levasse um bolinho envenenado, ele viesse a desencarnar e ela ficasse com o restante do seu dinheiro, fosse para Paris, comprasse uma casa luxuosa e, sem trazer à baila o móvel daquilo que havia feito, passa como alguém ilesa, sem uma participação nessas manobras sombrias. Vai acontecer de, quando esses dois espíritos, agora desencarnados, se encontrem no astral e lembrem do que aconteceu aqui, digam um para o outro que o perdão recíproco aconteceu, ri da situação que viveram, encaram com bom humor. Ela promete que não faria isso com ele novamente, de forma nenhuma. Ele diz que já a houvera perdoado e que, inclusive, o sabor daquele bolinho estava péssimo, que ela não sabe preparar bolinho. E os dois trocam essa figurinha com naturalidade e entende que aquilo está resolvido. Somente que no astral, como eu estou diante do que eu sou e vejo o que já me alhei de conhecimento,
o que está diante de mim, da amplitude, do porvir, a pequenez da matéria, a insignificância de tudo que é grosseiro, denso, e a ascendência, a superioridade das manobras, das escolhas espirituais elevadas. Isso torna impossível saber se realmente superei aquilo que vivéramos no corpo de carne, a não ser que eu volte para aquela situação e dê uma resposta de quem se coloca acima daquilo. Daí, esses dois que haviam dito um para o outro que aquilo estivera resolvido e que esse perdão já foi dado e lavrado, vão então ser compelidos a uma nova experiência na arena carnal, terráquea, em que renascem como irmãos, uma família abastada. Esses pais vêm a falecer de um acidente, ficam esses dois irmãos. Na distributiva dessa herança, ela rouba dele novamente e ele, para se vingar, assassina. E mostraria que aquilo que houveram comentado no astral, que estava lavrado com o perdão e o óleo da paz, na verdade escondia um réptil na água parada que dizia de uma condição irresolvida e que, caso nesse reencontro como irmãos, ao ver aquela herança vultosa diante deles, aquilo tivesse acontecido com tranquilidade, sem maior tumulto, mostraria que de fato a promessa e a certeza que haviam tido no astral se concretizara. Porque nós conseguimos evoluir no astral, que preexiste a esse mundo material e do qual aqui é uma cópia de lá e não o contrário. E somos, na maior parte do nosso tempo, enquanto espírito milenar, na maior percentagem de permanência enquanto espírito, e não uma alma, que é o espírito encarnado. Então, por que eu venho e assumo um corpo e vivo uma experiência de anos aqui encarnada? Exatamente devido ao esquecimento que está na matéria me traz, a perda de esclarecimento acerca de mim mesma que tenho, e a subtração de lembrança da superioridade do espírito, das coisas espirituais, e que, por estar presa num corpo orgânico, torna muito grande, ao meu parecer, o que é daqui, o que é transitório, material, ilusório. E isso gera um eclipse de avaliação que estará a tirar de mim o que de fato consigo entregar em termos da minha evolução e burilamento. E, em sendo assim, o método que Deus usa conosco não é necessariamente a dor, que de fato, se eu não consigo aprender pelo amor, eu vou ser compelida à experiência dolorosa, de sofrimento, para o aprendizado inadiável.
se não acolho o caminho da caridade, que é mais fácil, é mais suave, mas pode me encontrar no empedernido tal, numa rebeldia essa, que aquela proposta de Jesus do amar condicionalmente não encontra eco dentro de mim. E assim serei constrangida à experiência de sofrimento para os despertamentos que preciso encontrar. Mas o método principal que Deus usa conosco é o da experiência, onde isso vai nos dando novos degraus de possibilidade de desenvolvimento moral. E naturalmente que eu posso, de experiência em experiência, ir de queda em queda. No entanto, viver uma dada situação vai me oferir algum tipo de ganho enquanto aprendizado. Mesmo que eu fale, que eu caia desastradamente naquela situação, alguma forma de quebra-cabeça se deslinda diante de mim com aquilo. E que o aproveitamento da lição vai caso a caso. Para alguém, isso pode demandar, às vezes, 20 reencarnações, onde nós ficamos numa espécie de mandala que não acha saída e fica de erro em erro. E saímos da mesma forma que entramos para esse orbe e voltamos sem grandes mudanças essenciais à nossa moral, que é a parte que nos toca. Visto que quando o espírito ele amealha conhecimento e inteligência, ele vai ao mesmo tempo tendo ampliado seu livre-arbítrio, sua responsabilidade, devido à ampliação de possibilidade de fazer o bem ou o mal. Se pegarmos um homem primitivo que desejasse fazer o mal para uma coletividade, ele não tinha raciocínio bastante para intentar e realizar aquilo que desejara. Por falta mesmo da inteligência para elaborar uma bomba atômica. Ele não poderia fazer o mal que ele desejava, porque a sua pouca inteligência o limitava, tornando o seu livre-arbítrio estreito, consequentemente, a sua responsabilidade menor. Mas na pauta que esse homem primitivo ele vai desenvolvendo raciocínio, conhecimento, inteligência, ele vai tendo um novo leque de viabilidades, tanto para desenvolver caminhos de fazer o mal, quanto para desenvolver estratégias de beneficiar o outro. Em sendo assim, se considerarmos uma criança de 7 anos que chega para o pai e pede a chave do carro para ele passear. Por uma inaptidão dessa criança orgânica, de conhecimento enquanto pegar um volante, ligar um carro, dirigir, esse pai, naturalmente, vai recusar esse pedido. Porque essa criança, ela poderia pegar esse carro, mas ela não tem raciocínio suficiente para aquela manobra, mesmo podendo fazer isso. Mas se considerar essa mesma criança, agora com 18 anos, que tirou sua carteira de motorista, chega para esse genitor e pede a chave do carro para fazer uma racha com esse carro. E esse pai vai, diante desse pedido, fazer a recusa inevitável, visto que mesmo esse adolescente tendo a carteira de motorista, tendo conhecimento, tendo raciocínio suficiente para manobrar um carro,
ele não tem a moral que possibilite a ele dirigir um automóvel para o bem. E o mesmo acontece conosco. O desenvolvimento do meu raciocínio, da minha inteligência, não necessariamente vai acompanhar a minha moral, a minha bondade, a minha caridade. E é por esse motivo que nós temos que estar atentos, porque à medida que nós avançamos enquanto humanidade, em que os processos de raciocínio, per si, eles vão aprimorando, nós ou corremos atrás do amor genuíno, da doação, para fazer acompanhar o percalço da nossa inteligência, ou nós estaremos fadados a usar esse arsenal cerebral para a nefandade. E o processo de desenvolvimento aqui nesse orbe, ele é absolutamente individual. Eu posso estar renteando com alguém e eu não conseguir uma atitude condizente com o Evangelho de Jesus, e o outro, pelo seu esforço e pela sua vontade, fazer um processo tal que nós já não nos encontremos no mesmo orbe da próxima vez, porque ele subiu e eu fiquei. E tem a ver com esse despertamento da nossa percepção do que eu preciso para os meus avanços inadiáveis, imprescindíveis, que aguardam por mim. Visto que é um processo portado dentro da minha alma e que vai ter na vontade o seu motor de corrida. Quanto mais eu desejo algo e quero aquilo, mais eu consigo arregimentar, improvisar os elementos para a vitória sobre mim mesmo. E quando eu me deixo levar por um sentimento de rancor, por exemplo, vai acontecendo de que eu busco o negativo para cobrir o positivo e eu me torno uma pessoa melancólica, reclamona, em que o tempo ele escoa numa inutilidade, porque eu fico relembrando experiências tristes que se foram, ao invés de ocupar o meu tempo com algo positivo que eu poderia fazer na direção da coletividade. E tem a ver com, inclusive, a escuta do nosso mentor, que é aquele espírito que nos acompanha, que esteve conosco antes de virmos para cá, que se comprometeu com o nosso processo e que nos conhece enquanto espírito milenar, porque o mentor, ele não tem a visão da minha situação de uma existência de 80 anos, que for. Ele me conheceu antes de encarnar, sabe da minha trajetória milenar, conhece os processos das minhas quedas e vitórias, das minhas lutas e derrotas, e tem diante de si aquilo que eu me comprometi no astral para realizar aqui. E empenhou comigo essa lança de fazer uma parceria para me ajudar nesse desiderato. Daí o mentor é alguém que preciso buscar o que ele diz. Naturalmente que ele não vai estar comigo o tempo todo, porque ele tem as suas atividades no astral, ele não está por minha conta,
Mas nós podemos marcar um horário diário para conversar com o mentor. Deixar marcado, que seja 15 minutos, 2 às 2h15 da tarde. E o mentor, ele vai marcar na agenda dele aquele momento e poderemos trocar uma figurinha com ele sobre aquilo que temos vivido, que precisamos melhorar, se estamos destoando daquilo que havíamos comprometido, como apressar o nosso passo. E enquanto o método, como supracitáramos, é a experiência, a estratégia é a reencarnação mesmo. E caso eu venha sofrer um degredo por incoerência de vibração, incompatibilidade daquele orbe que avança e eu fico parada no meu processo, ao invés de avançar junto, na elevação, acabo que sou degradada para um orbe inferior àquele que estava, por essa incompatibilidade que se instala, e quando eu vier a fazer esse burilamento, eu, numa manobra individual, volto para o orbe anterior em que estava, porque consegui acelerar a subida de degrau. Mas esses movimentos de degredo não são punições, são migrações coletivas que acontecem devido à incompatibilidade que pode acontecer entre a vibração, a energia de um dado espírito, uma alma, e aquele orbe, enquanto a humanidade que participa dele, alçou. Por isso nós temos que ter essa preocupação em avançar, porque corremos o risco de aqueles com os quais sentimos, conforme já acontecera na primeira hora cristã, em que tivéramos medo, fugíramos, e aqueles que estavam ali, lado a lado conosco, e foram para o circo do martírio, e levaram o nome de Jesus, alçaram para orbes superiores e nós permanecemos. Não em movimento de castigo e de distribuição de pena, mas pelas próprias vibrações referentes a cada qual. Porque eu só vou estar num orbe se a minha vibração se afina com a dele. Se de alguma forma eu ainda trago situações que me nivelam com aquilo que acontece na condição daquele planeta, como esse nosso que é de prova e expiação. Quando o espírito ele chega num ponto em que não há mais esse acoplamento e esse paralelismo entre aquilo onde ele está e a energia daquele orbe, ele vai ser aspirado ao orbe com o qual ele se afina, que pode significar uma outra dimensão muito superior à nossa, mesmo porque o planeta de prova e de expiação ele está no início da escala. Nós temos os mundos primitivos, os de prova e expiação, depois vem regeneração, mundos felizes, mundos divinos, naturalmente com as escalas intermediárias, que são o infinito. Em sendo assim, nós estamos aí bem ainda inferiores, se considerarmos os orbes mais superiores. E não conseguiremos uma subida de degrau, de patamar, para uma condição menos penosa, se não for por esse esforço, essa vontade supracitada.
Aqui, enquanto nesse local, em que percebemos que as pessoas estimulam reciprocamente vícios, quando eu tenho uma tal atitude que não significa um risco para mim, mas é para outro, e vice-versa, preciso ficar atenta para auxiliar o necessitado. Visto que uma das táticas da sombra é me eclipsar, me fazer reclamar, me impressionar com a sombra mesmo, e aí eu perco a visão daquele que eu poderia ajudar. Conforme as notícias que às vezes saem de jornal, que inclusive houvera tido aqui recente de um esquartejamento seguido de queimar uma casa, que mostra claramente que são urdições perversas e que precisa nos encontrar a posto, visto que não resolverá eu desequilibrar com o sofrimento do outro. Se eu entrar numa desarmonia, numa depressão, devido ao que de ruim acontece em torno de mim, vai ser um a menos para ajudar e um a mais para ser ajudado. O que vai ser contributivo é eu manter a minha compaixão, a minha intrepidez, a coragem, para que Jesus possa me usar para levar consolo, alívio. Porque numa escuridão, se eu reclamo de não ter luz, eu pioro a situação, mas se eu acendo uma vela, eu minoro aquele breu. E isso, per si, vai facilitar a visão de alguém. O divisamento, renovar a esperança. Em sendo assim na dúvida, optemos pelo menos prejudicial aos outros e a nós, o menos danoso. E nesse contexto, evitarmos nos arriscar e arruinar o outro. Se não tiver certeza da minha atitude e do que advirá daquilo, é melhor eu me precaver e recuar. Mesmo considerando que quando eu tenho essa precipitação e faço essa atitude temerária, e levo ao despenhadeiro outros, eu entro em regime de corresponsabilidade por aquilo, que acaba me realocando no espaço e no tempo com aqueles aos quais arruinei. Quando nós conseguimos, como faláramos, o perdão, o sentimento elevado, nobre em direção ao outro, acontece uma liberação. Mas o discurso de que não perdoo, de que o outro fez não tem perdão, isso é como se eu estivesse dizendo que quero reencontrar o outro, que preciso estar próximo do outro para um engalfinhamento. Aquele que foi prejudicado por mim, se ele me perdoa, ele é liberado. Ele não será constrangido a reencontrar comigo em situações penosas, para ferições. Mas eu que fiz o mal, vou ter que corrigir isso. Mesmo que aquele que foi prejudicado já tenha esquecido aquilo, se recomposto e seguido sua trajetória. Outros, em experiências símiles, aquilo que fiz alguém passar de ruim, se aproximam de mim, e esse engalfinhamento acontece, pedindo de mim uma luz na direção desse outro e pedindo desse outro o perdão na minha direção. Então, de alguma forma, esses reencontros acontecem, mesmo que não seja exatamente com aquele que prejudicou o prejudicado, mas em situações simples.
porque eu posso, com a minha conduta, a minha mão estendida, me liberar daquela teia. E isso significará que não precisarei retornar para novas aferições constrangedoras, como ter um inimigo dentro de casa. Porque isso vai dizer de alguém do meu ontem que tenha prejudicado, que não me perdoou, ou vice-versa. E aí você ter um indivíduo próximo de você te traindo, te adoentando, te agredindo, vai mostrar a complexidade que é isso, devido a um perdão que não foi resolvido e dado de ambas as partes. Da mesma forma, considerando o indivíduo que volta num lar em que ele percebe que ele é o bode expiatório daquele ambiente, que tantos quantos que ali o renteiam com ele dentro daquela casa tem uma dificuldade com ele, um desamor em relação a ele, o agridem, é muito difícil. E tem a ver com experiências mal sucedidas pregressas desse indivíduo, em que esse perdão ficou retido e não foi optado por dar. Por isso, perdoemos quanto antes. Entreguemos a liberação da situação e amemos quem nos prejudicou. Porque isso vai criando novas cadeias libertatórias e vai nos deixando num voo para experiências mais elevadas, menos danosas, menos rasteiras. Porque nós vamos sendo mesmo rompidas as grades para prédios outros que nos aguardam. E não ter que retornar nesses ioiôs de ping-pongs constrangedores, perversos, e que poderão inclusive receber de nós uma nova queda, termos de sentimento, de ação, complicando ainda mais a nossa situação. Em sendo assim, vai dizer desse relâmpago do arrependimento, essas reflexões da convulsão, da agonia, que nos auxilia a também depurar nossa percepção, normalmente em doença de pré-desencarne, que o indivíduo fica meses ali numa condição terminal, vivendo uma depuração importante antes de vir a desencarnar, que a permite amealhar uma sabedoria e até resolver questões pendentes nos seus relacionamentos, que a liberará e ela poderá chegar no astral menos complicada, moralmente. E o nosso melhor professor é o inimigo. Aquele que me oposita, ele diz de defeitos que eu tenho, de coisas que eu preciso melhorar, que um amigo não falaria. E, inclusive, o adversário, ele desenvolve em mim elementos de vigilância, que se não fosse a sua presença, eu relapsaria e relaxaria aquele esforço da vigilância, da oração, do cuidado comigo, do empreendimento da melhoria de mim mesma. Em sendo assim, a presença do adversário, ele é aquele mestre mesmo que nós temos. Que se eu souber ler esses sinais, eu vou conseguir saltos na melhoria de mim mesma por aquilo que
mesmo inarticulado, chega até mim. E pelos elementos de atenção, de cautela e de prudência que faz com que eu desenvolva. E, inclusive, é com o adversário que eu saio da ação e reação infantil e adentro uma excedência de estar acima emocionalmente, de uma gestão de mim mesma, que me permite doar amor mesmo recebendo ódio, golpe, açoite. Por isso que Jesus, ele, sabedor da nossa fragilidade e vulnerabilidade, já nos dissera: amar o inimigo, fazer bem àquele que odeia, na gratuidade, orar pelo que me calunia, persegue. Porque ele sabia que existe um caminho de arregimentamento de esforços que é exigente, que é muito difícil para lidar com essa sombra inferior, a vigilância mental, emocional, espiritual que eu preciso erigir, e que em respondendo essas ameaças que eu experimento, eu vou conseguindo voos outros de verdadeira sublimação moral e espiritual.